Oi pessoal, bem-vindo ao canal Didático. Se você já tem nos acompanhado, bem-vindo de volta. Nós estamos aqui dentro do nosso canal Didático numa série chamada Filosoflix. E você tem acompanhado quem são os personagens da nossa série. Lembrando que hoje estamos no quarto episódio, que vai falar a respeito de Heráclito de Éfeso, que traz para a ideia da origem do universo o devir. Para ele, o arquê é o fogo logos devir, ou fogo logos natureza. Sinopse da série: quem são esses pensadores antigos, primeiros do pensamento filosófico ocidental, e o que eles pensavam a respeito da origem do universo e do homem também. Tá? Então hoje nós vamos dar aqui para vocês o pensamento de Heráclito. No episódio anterior, que era de Anaxímenes de Mileto, Anaxímenes entendeu que o elemento que dava origem para tudo era o ar. Ele levou em conta o pensamento do seu mestre Anaximandro, mas em determinado momento ele muda um pouco e define que existe sim um elemento, e para ele esse elemento era o ar. Hoje vamos falar de Heráclito, que diferente dos três anteriores, que eram de Mileto, Heráclito é de Éfeso. Então a gente vai viajar de Mileto para Éfeso no episódio de hoje. Lembrando que esses pensadores, estou repetindo esse parágrafo aqui, eles são cosmológicos, eles estão interessados na origem do universo. Heráclito de Éfeso viveu em 535 a 475 a.C., e para ele o pensamento a respeito da origem do universo é o fogo logos e o devir. Nós vamos entender cada uma dessas coisas. Heráclito vai na mitologia para tentar trazer a ideia do fogo. E ele vai na mitologia de Epimeteu e Prometeu, que eram os responsáveis pela criação de todas as coisas. Epimeteu criou a natureza, criou todos os animais e dotou esses animais de ferramentas e habilidades incríveis, uns com dentes afiados, outros com garras afiadas e potentes, outros com asas poderosas, outros com carapaças muito duras, protetoras, enfim. Mas quando chega para criar o homem, não tinha mais nenhum recurso a não ser o barro. Ele gastou todos os recursos na criação dos animais. Então Epimeteu chama o seu irmão Prometeu para que o ajude. E Prometeu, muito astuto, muito sagaz, criou o homem do barro e aí dotou ele de uma ferramenta nova que nenhuma espécie da natureza tinha, que era o fogo. Para isso, Prometeu rouba o fogo sagrado dos deuses e dá para a humanidade. E aí Zeus fica muito revoltado com isso, porque ele entendeu que os seres humanos em posse do fogo poderiam se tornar tão poderosos quanto os deuses e impõe sobre Prometeu um castigo. Ele ficaria amarrado a uma pedra e uma águia viria comer o seu fígado. Como o fígado é um órgão que se regenera, no outro dia a águia voltaria e comeria de novo o seu fígado, e assim sucessivamente, num processo que era eterno, num movimento que era eterno. É um parênteses para você entender. Por quê? Porque Heráclito ele traz da mitologia a ideia de fogo para o pensamento cosmológico. Em qual sentido? No sentido de fluxo e mudança. Se você pegar uma labareda de fogo, vai perceber que ela fica num constante movimento. Tem hora que ela fica mais alta, outra hora que ela desce, tem hora que ela deita, vai conforme o vento, está sempre em constante mudança, num fluxo que não termina. O fogo, para ele, é o originador e iniciador da mudança. A natureza está num eterno movimento. Então o que Heráclito quer mostrar é que a natureza sempre está em movimento, que resulta em algo novo, aquilo que ele chamou de devir. Devir é um conceito muito importante para você entender. É aquilo que virá a ser, ou o vir a ser, devir. O fogo inicia o processo de movimento entre os opostos. E esse processo de movimento e atrito e guerra entre os opostos se tornará um produto que ele chama de devir. Algo novo num eterno movimento da natureza. É isso que ele está querendo nos mostrar. Assim, o devir é o produto resultante da luta entre opostos iniciada pelo fogo e resulta em algo único. Dessa forma, o processo de mudança iniciado pelo fogo, que é o Logos, resultará no devir, produzindo um vir a ser. Esse processo de mudança, então entenda, o fogo inicia um processo de mudança. O processo de mudança, Heráclito deu o nome de Logos. O que é esse processo de mudança? Os opostos começam a guerrear e existe ali um movimento, tá?
E esse movimento, esse processo, ele chama de logos. Então o fogo inicia o movimento, o processo que é o logos, e o logos resulta no devir. Tá? O que Heráclito mostra? Essa ideia de movimento. Uma das frases mais importantes dele é essa aqui: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Você já deve ter ouvido essa frase, se não sabia, essa frase é dele. Por que ele diz isso? Por causa da ideia do eterno movimento. Nem você, nem o rio são as mesmas coisas na próxima vez. O rio mudou porque a água da correnteza foi embora. Aquela água que você entrou já correu, já foi embora. Aqui está vindo agora é outra. E você também mudou. Você envelheceu, o seu cabelo mudou, você cortou, pintou, não sei. As suas células, muitas morreram, outras regeneraram, nasceram novas. É um processo, as mudanças estão acontecendo. Nem sempre a gente percebe, mas elas nunca deixam de acontecer. Mais ou menos dentro daquilo que a canção do Lulu Santos diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então essa canção do Lulu Santos está carregada do pensamento de Heráclito. Então por essa razão, Heráclito é considerado também o pai da dialética. O que é a dialética? É o movimento entre opostos. Você tem a tese e você tem a antítese. E aí, ou também a antítese. E aí você tem opostos que estão antagonizando. E aí eles vão se debater, eles vão guerrear e eles vão chegar num consenso que é a síntese. Está vendo aqui? Esse é o processo da dialética que faz parte do movimento de mudança que Heráclito colocou. Por isso ele é chamado também de pai da dialética. Enquanto Tales pensou que Arque era água e Anaxímenes, por exemplo, pensou que Arque era o ar, Heráclito não está preocupado muito em qual elemento. O que ele quer mostrar é o movimento. Tudo bem que para ele o movimento inicia por um elemento específico que é o fogo, mas o que ele quer mostrar é esse movimento eterno que se iniciou. O movimento e conflito entre opostos dão para nós a dimensão de conhecimento de todas as coisas, ou a verdade. Porque ele está dizendo o quê? Que é por causa desse movimento entre opostos que a gente conhece. Exemplo que eu coloquei aqui. Nós sabemos o que é frio porque nós conhecemos o que é calor. Opostos que nos dão o entendimento das coisas. Nós sabemos o que é alto porque conhecemos o que é baixo. Nós sabemos o que é raso porque conhecemos o que é profundo. Nós sabemos o que é legal porque conhecemos o que é chato. Nós sabemos o que é ruim porque conhecemos o que é gostoso. Sabemos o que é saúde porque conhecemos o que é doença. E se eu for dar exemplos aqui, os exemplos vão ao infinito. Então é para você ter ideia do que ele está querendo dizer. Não se perca na ideia dele. O fogo inicia o processo do movimento, da mudança. O processo do movimento é a luta entre os opostos. Tá? Esse movimento é eterno, sempre está acontecendo. E ele chama esse processo de logos. Esse movimento para ele é o logos. Então o fogo inicia o movimento. O logos é o movimento entre os opostos que estão brigando, lutando, guerreando. Esse movimento vai resultar em algo novo, que é o devir, que é o resultado, é o produto desse processo todo. Então o fogo, para ele aqui, tudo é mudança, tudo é movimento. O fogo inicia a guerra entre opostos, o logos é esse processo de disputa, de movimento entre os opostos, e resulta então num devir, é o vir a ser, que é o que nós temos em todas as coisas da natureza. Ok? Esse é o pensamento de Heráclito de Éfeso, e eu gostaria que você pudesse nos acompanhar aqui na nossa série Filosoflix. Um resumo aqui de hoje. Heráclito de Éfeso foi o personagem do episódio de hoje da nossa série. Para ele, tudo é mudança, tudo é movimento. O fogo inicia o logos é o processo do movimento, da luta, da disputa entre opostos, a mudança, que resultará no devir na natureza. Eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais a respeito desse importante pensador lá do passado, mas que é mais atual do que nunca. E aí eu quero te fazer o pedido básico de todos os vídeos, que você acesse, habilite ali a notificação, que você curta, que você se inscreva no canal e ajude essa ferramenta a chegar até mais pessoas que estão estudando e se preparando para o Enem, para vestibulares, ou você que é curioso e tem nos acompanhado e tem gostado um pouco mais da filosofia. Muito obrigado, até o próximo episódio.